Olá, tudo bem? Eu me chamo Priscila Coelho, sou formada em Relações Públicas e a partir dessa semana estarei entregando para vocês alguns conteúdos sobre a área de comunicação e em especial a formação de relações públicas. Ao profissional que atua nessa área, né, eu sei que o mercado ele tem bastante dúvidas em relação ao que o profissional de relações públicas faz. Então, eu aqui, humildemente, como uma boa relações públicas que quero atuar na minha área, ainda não atuo ativamente, mas quero começar atuando, trazendo conteúdos relevantes que podem ser importantes para você que tem uma empresa e gostaria de saber o que o profissional de comunicação poderia agregar à sua empresa, em especial o profissional de relações públicas. Então, eu estou aqui para trazer um pouco desse conhecimento. Né? Cada semana eu vou trazer algum tema em especial. Essa semana eu li um artigo, o artigo é da Laura Helena Dias Cavalheiro. O nome do artigo, né, o título é O Papel das Relações Públicas nas Organizações e as Teorias da Comunicação no Século XXI. Esse artigo é de 2016, ele foi apresentado no Comunicon, que é o Congresso Internacional de Comunicação e Consumo, e foi um artigo, ele parece ser um pouco 2016, não tão atual, mas analisando alguns aspectos do que a gente tem vivido hoje e algumas coisas que eu pontuei, que eu considerei extremamente importantes no artigo, acho que pode te ajudar sim. A primeira coisa que eu assim pude pontuar em relação aos stakeholders, né? O que seriam os stakeholders? São os públicos de interesse da organização, da empresa, né? E esse público de interesse não é somente o público final, o consumidor do seu bem ou serviço. Também são fornecedores, o público interno, os funcionários, as pessoas que trabalham na sua instituição, na sua organização, esses também são considerados públicos de interesse. Então é necessário sim ter toda uma estratégia, de comunicação, de diálogo com esses públicos também. Eles são extremamente importantes para a sua organização, né? E o que é muito importante na área de comunicação, né, que a gente trabalha na área de comunicação e que é extremamente importante hoje para as empresas, para as organizações, é a questão da imagem, a identidade e a reputação. A gente sabe que a reputação ela leva bastante tempo para ser adquirida. São ações, muitas ações ao longo de uma determinada caminhada, uma determinada trajetória que vai determinar a reputação da empresa, né, da organização. Então é necessário sim ter uma imagem alinhada com missão, visão e valores, né, e caminhando, trazendo ações relevantes para a sociedade, coisas que vão impactar, inclusive, e muito na vida do consumidor final, né, do cliente, daquele que consome seus bens e serviços. Outra coisa que o artigo trouxe e eu achei extremamente interessante é o perfil do comunicador do século XXI. E eu trago isso em especial agora essa situação de pandemia que nós temos vivido, né? Nós temos vivido uma crise econômica, uma crise na saúde e ela tem impactado muito a vida das organizações também. Então, como um profissional de comunicação pode agregar nesse momento de crise na sua empresa? A gente sabe que o profissional do século XXI ele é diferenciado porque hoje as ferramentas de comunicação são imensas, né? Pela questão do avanço tecnológico, hoje as empresas elas precisam ser ainda mais transparentes com seu consumidor. As redes sociais estão aí e o consumidor que se sente bem ou não com o produto final, ele vai para as redes sociais e lá ele fala sobre o bem ou serviço que ele adquiriu. Então é muito importante que se tenha um profissional de comunicação ligado, né, antenado nas redes sociais, na forma de comunicar com esse cliente, com esse consumidor final, para que a empresa tenha uma boa relação, né, com esse público, né, uma relação de transparência, uma relação de fidelidade com ele, né. Então é muito importante que esse comunicador esteja muito antenado, esteja sempre se desenvolvendo na área de
desenvolvendo concursos. Com a questão do marketing digital é extremamente importante hoje. A gente sabe o quanto as empresas precisam estar na internet, porque lá na internet é que está todo mundo está na internet e todo mundo deseja se comunicar, todo mundo deseja falar e ser ouvido. Então isso é bem importante. Outra questão, né, os públicos diferenciados, né, a gente falou recentemente aqui nesse vídeo sobre isso. O meu público, né, meus stakeholders não é somente o meu público consumidor final. Tem também os fornecedores, o público interno, né, o funcionário ele vai dizer muito sobre a empresa, né. Então é importante que ele esteja motivado e feliz dentro dessa instituição, dentro dessa organização, porque as ações dele, o resultado dele vai dizer muito sobre o que é a empresa. Então, é importante ficar ligado também, né? Outra coisa muito importante é que o profissional de comunicação, ele precisa estar ligado nas reações das ações realizadas pela empresa. E aqui eu me refiro às ações de comunicação, né? O profissional de comunicação, quando ele entra numa organização, ele precisa fazer todo um planejamento estratégico, conhecer o histórico da empresa, conhecer a empresa como um todo, para poder, sim, realizar estratégias que venham alcançar todos os públicos, né? E é preciso a mensuração de resultados, porque se a empresa não conseguir os objetivos, né, os resultados ao qual almejava, de repente seja necessário, sim, mudar a rota, mudar algumas coisas para que seja alcançados os resultados necessários, os resultados desejados pela empresa. Então, é muito importante estar ligado, sim, com as reações enquanto as ações realizadas pela empresa através da equipe de comunicação. Outra coisa que eu achei extremamente importante nesse artigo é que a comunicação ela não é mais um meio, mas uma ferramenta estratégica de resultados, que é o que a gente falou aqui agora. É necessário sim estabelecer ações, estratégias para alcançar esse cliente, mas hoje a comunicação ela não pode ser tratada somente como um algo a mais. É muito importante a comunicação nas empresas. Antigamente as empresas elas pensavam, quando ocorriam crises como essa, as empresas elas quando iam cortar pessoas, cortar equipes, elas pensavam primeiramente na área de comunicação, por considerar essa área supérflua ou não tão importante. Hoje não pode mais pensar assim. Ninguém pode pensar dessa forma, porque as pessoas estão nas redes sociais, estão em toda parte e elas desejam se comunicar com a empresa que elas consomem os seus produtos ou serviços. Antigamente, a melhor oferta era determinante na hora da compra, do consumo. Hoje, valores são importantes. O que a empresa acredita, se é conivente, se é a mesma coisa que eu acredito, será que essa empresa que eu estou consumindo esse produto acredita nos valores de sustentabilidade que eu acredito, na preservação do meio ambiente? Será que essa empresa ela tem alguma ação social para a comunidade ao qual ela está inserida? Essas questões de responsabilidade social hoje são extremamente importantes também para o consumidor e para a empresa. Então, hoje o consumidor ele está atento a isso também, não somente a melhor oferta. Ele quer saber se a empresa a qual ele consome os produtos acredita nos mesmos valores que ele e se está fazendo algo para cooperar para a sociedade crescer e melhorar. Então, isso é extremamente importante. E outra coisa, né, finalizando, uma das coisas que eu achei importante é que o planejamento da comunicação organizacional da empresa, ele precisa ser personalizado, né, entendendo essas questões de missão, visão e valores. Cada empresa tem sua missão, sua visão e seus valores, sua forma de ver e o que almeja e os valores, as coisas que acredita. Então, o profissional de comunicação, ele não pode, né, chegar numa empresa e estabelecer o mesmo planejamento e chegar em outra empresa e estabelecer o mesmo planejamento. As empresas são diferentes, as pessoas a qual atuam nessas empresas são diferentes, os consumidores são diferentes, é necessário ser um planejamento personalizado. Por isso é importantíssimo o comunicador estar atento
a fazer toda uma análise ao histórico da empresa, a tudo que ocorre dentro da empresa, a cultura organizacional da empresa. As pessoas são pessoas diferentes, têm vivências diferentes. É muito importante estudar tudo isso. Então, tudo isso vai cooperar, vai colaborar para um excelente planejamento estratégico para que a empresa possa se comunicar e se comunicar bem com os seus públicos de interesse. Então, seria isso, né? Semana que vem estarei trazendo um novo conteúdo sobre a área de relações públicas, sobre comunicação e se no que eu puder mesclar com o que está acontecendo hoje, né, em meio a essa crise, essa pandemia, será tratado também. Então, fique ligado que semana que vem tem mais conteúdo.